Bem-vindos a mais uma leitura da Palavra de Deus, a Bíblia, 101 dias, e nestes dias eu tenho estado a fazer leitura direta. Você vai ler Atos 2, capítulo 2, versículo 14 ao 47. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomei conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os seus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito. Naqueles dias profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, em sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol vai transformar em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado, a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dizendo: Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele estava à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Você vai poder continuar a ler mais um pouco. Depois tem Deuteronômio 15 todo, Deuteronômio 16, capítulo 16 todo, e Jó, capítulo 11. Então Zofar, o Namiatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens. Quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: A minha doutrina é pura, sou limpo aos olhos de Deus, mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e revelasse os segredos de sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecido. Que Deus abençoe. Bem-vindos à leitura da Bíblia. Estamos no plano de leitura do dia 102 dias a aprender a Bíblia. Estes dias eu tenho feito leitura da Bíblia para também poder incutir nos irmãos estudar a Bíblia e ler a Bíblia. Vamos começar por Atos 3. Eu vou ler um pouco de cada capítulo daquilo que você tem que ler hoje. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Você pode ler o resto? Vamos agora, Deuteronômio 17, todo, você vai ler todo. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor, seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá,
aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva os outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e se isto lhes for denunciado e vocês ouvirem, então devem indagar o bem. Depois vai ler o resto, Deuteronômio 18, lê todo, e Jó, capítulo todo. Então Jó respondeu: na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe as coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça. Um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. Pode continuar a ler em casa o resto de Jó, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um plano de leitura. Estamos no dia 103. Se você tiver Bíblia, quer pelo telemóvel ou física, abre em Atos capítulo 4, versículo 1 a 22. Então Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote, Anás, como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sacerdote, colocando os apóstolos diante deles. Depois você vai ler Deuteronômio 19 todo, Deuteronômio 20 todo e temos Jó, capítulo 13. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei a Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Você pode continuar a ler o resto de Jó e assim você vai estudando a Bíblia comigo durante um ano. A partir de amanhã vamos voltar a estudar mais pontos cruciais importantes na Bíblia. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus e estamos com 104 dias. E hoje vamos voltar novamente aos estudos da Bíblia para conhecer mais personagens da Bíblia, mais a Bíblia. E hoje vou falar sobre a mulher Lídia, a mulher que abriu o seu coração. Está lá em Atos 16. Lídia pode nos ensinar, antes de tudo, que permanecendo perto de uma comunidade de fé, podemos colocar-nos na trajetória de inspiração e sabedoria. Lucas descreve Lídia como uma vendedora de tecidos e tinturas que eram um luxo na época e por isso o seu comércio, junto com sua propriedade, uma família de recursos adequados para oferecer hospitalidade aos missionários. Sugere ela uma mulher de meios substanciais. Ela era uma adoradora de Deus e ainda estava buscando a Deus através da comunidade de fé. Lídia era empresária, vendedora de mercadorias da cidade natal, Tiatira, era formosa e famosa por suas roupas. Lídia era uma pessoa sincera, uma adoradora de Deus. Lídia era uma pessoa preparada. O Senhor abriu seu coração. Lídia era uma pessoa corajosa. Ela foi batizada. Lídia era uma pessoa influente. E a sua família também
serviu. Era uma mulher de negócios, uma certa mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O seu novo nascimento, quem o Senhor abriu o seu coração, que ela atendeu as coisas que foram faladas de Paulo para Paulo, e quando ela foi batizada em sua família, ela pediu que se lhe julgassem fiel ao Senhor. Quem fosse fiel então entrava na casa dela. E por isso, as estatísticas sobre Lídia dizem que, primeiro, tem menção, Atos 16, 14, frequência do seu livro, livros bíblicos, uma ocupação, uma vendedora de comércio de tintura roxa, e por isso ela era uma mulher super abençoada. Vamos para o plano de leitura, dia 104. Você vai ler Atos capítulo 4, versículo 23 ao 37, Deuteronômio capítulo 21 todo, Deuteronômio capítulo 22 todo, e estamos no Jó capítulo 14 todo. Eu vou ler um pouco. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os seus olhos, me faz entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até como o trabalhador tenha prazer no seu dia. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia, e estamos com 105 dias de leitura da Bíblia. Hoje vamos ler Atos, capítulo 5, um pouco do versículo 1 ao 16. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido o dinheiro, não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Pode continuar a ler o resto em casa. Depois vamos para Deuteronômio 23. Aquele a quem forem esmagados ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Pode continuar a ler em casa. Deuteronômio 24 todo também pode ler. E temos Jó 15. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que nada servem e com razões das quais nada se aproveitaria? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida? Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos estatutos. A sua própria boca o condena e não os seus lábios dão testemunho contra você. Pode ler o resto em casa. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje, com 106 dias, nós vamos fazer a leitura da Bíblia. Se você tiver Bíblia, Atos capítulo 5, versículo 17 ao 42. Eu vou ler um pouco. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhe disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não o encontraram no cárcere e voltaram relatando:
Você pode ler o resto. Depois tem Deuteronômio 25, pode ler todo. E Deuteronômio 26, capítulo 26 todo. Hoje entra o Deuteronômio 27 também, capítulo todo. E estamos no Jó, capítulo 16. Eu vou ler um pouco do Jó. Então respondeu: tendo ouvido muitas coisas como estas, todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem no meu lugar, poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto, que é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Pode ler o resto de Jó, que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre como aprender a ler a Bíblia. Vamos para o plano de leitura 107 dias. Se você tiver Bíblia, você vai abrir em Atos 6 ou também no seu telemóvel celular. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parménias, Nicolau, Proselito e de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Aqui, este é um texto importante, porque aqui nos fala de como é que nós, pastores, líderes, intercessores, devemos estar cobertos, cheios de fé e do Espírito Santo de Deus, com boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Você pode ler também Deuteronômio 28 todo, que ainda é grande, e, aliás, que é um dos Deuteronômios muito conhecidos, passagem. Se vocês ouvirem atentamente à voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará sobre vós todas as nações da terra. Se ouvirem à voz do Senhor, teu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do vosso ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditos serão as crias das suas vacas e ovelhas. Você pode ler todo, porque este capítulo é um dos mais importantes de Deuteronômio, que nós usamos muito. E Jó 17, o meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê meu fiador diante de ti. Quem mais haverá do que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um áudio de estudo sobre aprendendo lendo a Bíblia. E estamos com 108 dias de leitura da Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia, quer ela física ou pelo seu telefone ou seu celular, Atos 7, capítulo 1, versículo de 1 ao 22, vamos ler um pouco. Então o sumo sacerdote Estevão perguntou a Estevão: isso de facto é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse:
sai da sua terra e do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte do seu pai, trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso saíram daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque, e o circuncindou no 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Pode ler o resto em casa. Agora, Deuteronômio 28 você vai ler todo, e Deuteronômio 30 todo, e por fim, Jó capítulo 18. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos, porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos. Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos estreitarão e a sua própria trama o derrubará, porque pelos seus próprios pés é lançado na rede. Leia o resto de Jó deste capítulo, que é muito bom. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais uma leitura da Bíblia. Estamos a aprender durante um ano a ler a Bíblia e vamos para o plano de dia 109. Atos, capítulo 7, versículo 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, vendo um homem ser maltratado. Saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio deles. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que obrigavam e procurou reduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Mídia, onde nasceram 2 filhos. Pode continuar a ler este capítulo. Depois passa para Atos 8.1, que é muito pequenino. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. A seguir você vai ler Deuteronômio capítulo 31 todo e agora deixa-me só ver aqui, porque Deuteronômio 31 todo, e terminamos com, depois tem Deuteronômio 32 também todo, e terminamos, penso eu, com Jó 19 todo. Então respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, e grito socorro, porém não há justiça. Pode ler o restante capítulo todo de Jó e vai ser muito abençoado. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um plano de leitura da Bíblia. Vamos então para a leitura da Bíblia, dia 110. Você vai ler o capítulo 8 de Atos, do versículo 1 ao 25, todo. Ele é pequeno. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão.
Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade da Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Depois pode ler o restante. Depois tem Deuteronômio 33, que é só isto. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio de Sinai e lhes ofereceu de Seir, resplandeceu desde o monte Pará. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Na verdade, todos os seus santos estão na tua mão. Eles colocam-os a teus pés e aprendem das tuas palavras. Pode ler o resto em casa. Depois a seguir tem Deuteronômio 34, todo, e este é pequeno, e depois Jó, capítulo 20. Então Jofar, o Numeatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem a resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sob a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que conheceram perguntarão: onde está ele? Que Deus abençoe. Bem-vindos à Palavra de Deus, leitura da Palavra de Deus, onde você está a aprender a ler durante um ano. Amados, é muito importante você estudar a Palavra de Deus. Nós estivemos agora no Luxemburgo e só na próxima viagem é que vamos conseguir levar Bíblias, mesmo para os irmãos que nos pediram, é que vamos conseguir entregar. Então, se você tiver Bíblia em sua casa, ou através do telefone ou celular, você pode também nos acompanhar. E o plano de leitura, estamos com 111 dias, Atos 8, 26 a 40. Você vai ler: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candac, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, e assentando na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo já era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo, diante do tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Você pode ler o resto em casa, falta muito pouco. Depois tem Josué capítulo 1 todo e Josué capítulo 2 todo. Vamos entrar agora em Josué. João 21 capítulo todo e termina aqui em João, porque já terminamos Jó. E depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, portanto isto é João 21, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. E os outros responderam: Nós também vamos com você. Esta história é muito bonita, eu quero encorajar você a ler até ao fim, porque fala quando Jesus pediu o barco ao Pedro. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais uma leitura da Palavra de Deus. Nestes dias estamos fazendo leitura para que vocês possam se dedicar mais à leitura da Palavra de Deus, pois vou voltar a ensinar várias coisas da Bíblia. Estamos com 112 dias. Se você tiver uma Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos 9, do versículo 1 ao 25, que eu vou ler um pouco. E diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças
e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se entre a cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Depois pode ler o resto. A seguir, Josué capítulo 3, você vai ler todo. E tem também Josué capítulo 4, todo. Josué capítulo 5, do versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. E depois vai ler Jó capítulo 22. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? E você pode ler o resto em casa. Que Deus te abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos com 113 dias e hoje vamos ler Atos, capítulo 9, um pouco do versículo 26 ao 43. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome do Senhor Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até à Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Você pode ler o resto em sua casa, porque não é muito grande. Depois Josué capítulo 5, do 2 ao 15, pode ler também. Josué capítulo 6 todo, pode ler, este é um pouco grande. Josué capítulo 23 todo. E vamos ler um pouco de Josué capítulo 23. Muito tempo havia-se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo Israel, os seus anciãos, os seus chefes, os seus juízes, os seus oficiais, lhe disse: Já estou bem velho e vocês já viram tudo o que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor seu Deus é o que lutou por eles. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o mar grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo Aprendendo a Ler a Bíblia durante um ano. Estamos com 114 dias. Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 33. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era um centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas molas ao povo, orando sempre a Deus. E um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus se aproximando dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas molas subiram para memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Você pode ler este resto em casa. Depois Josué, capítulo 7 todo, e Josué, capítulo 8 todo, e Jó, capítulo 24. Porque Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os conhecem não vêm tais dias. Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e apacentam, levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, ficam com a boi da viúva, desviam do caminho os necessitados. E os pobres da terra, todos têm que se esconder, com jumentos selvagens no deserto. Pode ler o resto em casa, porque ainda é um pouco comprido, para dar continuidade ao estudo da Bíblia. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um plano de leitura da Bíblia. Vamos então para a leitura da Bíblia, dia 110. Você vai ler o capítulo 8 de Atos, do versículo 1 ao 25, todo. Ele é pequeno. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade da Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Depois pode ler o restante. Depois tem Deuteronômio 33, que é só isto. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio de Sinai e lhes ofereceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Pará. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Na verdade, todos os seus santos estão na tua mão. Eles colocam-os a teus pés e aprendem das tuas palavras. Pode ler o resto em casa. Depois a seguir tem Deuteronômio 34, todo, e este é pequeno. E depois Jó, capítulo 20. Então Jofar, o Numeatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que conheceram perguntarão: onde está ele? Que Deus abençoe. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.